Então, pessoal, vamos dar continuidade à aula 12. Nesse momento, nós vamos falar da adubação com micronutrientes. E por que, fazer essa prática da adubação com micronutrientes? Simples, pessoal. Por três motivos muito básicos. O primeiro, altas produtividades. Quanto mais eu produzo, quanto mais eu tenho produtividade, mais eu tenho a extração dos micronutrientes do solo, mais eles são absorvidos pelas plantas. Segundo, devido às práticas corretivas, certo? Quando vocês pegam aquele gráficozinho lá do pH, que a gente percebe quando chega em torno de 6, 6,5, alguns nutrientes ficam mais disponíveis, outros ficam menos, a gente percebe o quê? Que alguns nutrientes, principalmente os micro-organismos, eles ficam menos disponíveis às plantas, beleza? Exemplo aí, a calagem. Os micronutrientes metálicos, como zinco, como cobre, quando se faz a calagem, eles reduzem a concentração no solo, Eles reduzem essa disponibilidade para as plantas. Quando eu realizo a gessagem, o molibdênio, O molibdênio reduz aí a sua disponibilidade no solo e reduzindo sua disponibilidade, reduz a quantidade que a planta vai absorver. Quando eu realizo a fosfatagem, pessoal, os micronutrientes metálicos, eles também reduzem a sua concentração ali no solo, certo? E quando eu trabalho cultivo mínimo e colheita mecanizada, eu aumento o quê? O meu teor de matéria orgânica, certo? Isso é ótimo, maravilhoso. Porém, também eu aumento a complexação do cobre. Porque essa matéria orgânica, quando ela libera alguns compostos, esses compostos se juntam ao cobre e não permite que esse cobre fique disponível para as plantas. Então, reduz a quantidade de cobre a quais as plantas podem absorver. E o terceiro são que os solos são deficientes em micronutrientes. Eu não falei nas aulas anteriores que tem micronutrientes como ferro, que se encontra bastante no solo, porém eu tenho micronutrientes que não fazem parte do complexo do solo, porém as plantas necessitam deles para terminar seu ciclo. Então, eu também tenho que olhar que tem solos que não vão ter disponibilidade de micronutrientes. Então, devido a esses três fatores aí, pessoal, eu sempre buscar alta produtividade, eu sempre fazer práticas corretivas e o solo já ser deficiente em micronutrientes, todos esses fatores me obrigam a utilizar a adubação com micronutrientes. Bom, e como eu realizo essa adubação dos micronutrientes? Nesse caso aqui, pessoal, ela pode ser realizada via solo, Boro, cobre, manganês e zinco por adubação via solo, beleza? Então, o que eu faço? Eu faço minha análise de solo, observo se está baixo, médio ou alto a minha concentração dos meus micronutrientes e faço essa adubação. O que eu tenho que raciocinar, levar em conta? Que para mim elevar 1 miligrama por decímetro cúbico, um exemplo, vamos colocar que está baixo, médio, aí o meu cobre no solo está médio. E eu quero elevar esse cobre, ele está muito próximo aí do baixo, vamos colocar que eu peguei minha análise, meu cobre está em 0,3 e eu quero elevar ele para 0,5. Está um médio, mas está um médio muito próximo do baixo e eu não quero deixar que isso caia. Então, eu tenho que elevar. Eu tenho que elevar de quê? De 0,3 para 0,5, duas casas aí. O que eu tenho em mente? Para mim elevar 1 miligrama, eu tenho que adicionar 2 quilos do nutriente por hectare. Opa, então se eu quero sair de 0,3 para 0,5, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 4 quilos de cobre por hectare. Certo? Então, é esse o cálculo que eu faço para elevar boro, cobre, manganês e zinco via solo. Para cada 1 miligrama que eu quero aumentar na minha escala nutricional do meu solo,
eu coloco 2 kg do respectivo nutriente que eu desejo elevar ele ao solo. Bom, pessoal, eu também posso fazer uma adubação fluida ou adubação líquida, né? Ou seja, uma adubação foliar, beleza? O que acontece? Quais são os nutrientes que eu posso estar fazendo essa adubação fluida, né? Os micronutrientes, boro, zinco e cobre. Lembrando sempre, pessoal, que o cobre e o zinco, ele deixa residual para 2 cortes. Então, assim, eu faço na época do plantio e vou replicar a partir do segundo corte. Então, eu faço uma aplicação geralmente a cada 2 anos. Já o boro, pessoal, a minha aplicação ela é anual. Todo ano eu tenho que aplicar boro, porque ele não deixa efeito residual. Geralmente, pessoal, as dosagens, vocês vão perceber o quê? De acordo com o produto escolhido, a gente vai ter mais ou menos produtos colocados ali no solo. Ou seja, para produtos quelatizados, eu utilizo doses menores. Produtos à base de sal, a dosagem ela sempre vai vir maior. Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, eu também posso estar fazendo, né, a aplicação de micronutrientes via herbicida. Qual micronutrientes eu posso usar? Nesse caso aqui, eu posso utilizar o boro, certo? Então, eu vou fazer a aplicação do herbicida, eu já adiciono o micronutriente boro naquela cauda. E tem algumas vantagens, tá, pessoal? Eu forneço boro após o cultivo em área de soqueira, né? E eu aumento a eficiência desse herbicida, porque o produto ele vai reduzir o pH da solução, certo? Isso é muito bacana, ajuda o herbicida a ficar mais potente. Então acaba aqui, pessoal, vamos dizer assim, que eu mato 2 coelhos com a cajadada só, né? Eu aplico o herbicida e no momento da aplicação do herbicida eu já forneço boro ao meu solo, à minha planta. Outra metodologia, pessoal, é via tolete, no momento do plantio. Então eu tenho ali o tolete, né? Então eu vou preparar ele para plantar e nesse momento que eu vou preparar esse tolete para plantar, eu já faço a adubação dele. Olha que bacana. O que eu posso estar fornecendo via tolete, né? O boro, eu posso estar aí usando ácido bórico ou octoborato de sódio. E também posso fornecer cobre, ferro, manganês e zinco, que são sais, né, no formato de sais. Eles podem ser quelatizados, fósfitos ou ácidos úmicos e fúlvicos. Então, eu tenho uma N opções de nutrientes que eu posso fornecer via tolete. Qual é a dosagem, Ana, que eu vou fornecer? O do boro, pessoal, de 300 a 350 gramas por hectare. Então, eu vou separar aqueles toletes que eu vou colocar em 1 hectare. E naqueles toletes ali, eu já vou misturar o quê? O boro. Olha a quantidade mínima que é, pessoal, de 300 a 350 gramas por hectare. Vocês percebem que é uma dose muito pequena? Cobre, ferro, manganês e zinco é de acordo com a extração, né? Vocês lembram que eu falei lá do fator F, do que se perde, do que se fica? Então, eu sempre vou fazer essa questão aí desses micronutrientes em função desse fator de 1 a 1,5 para o zinco e para o cobre, o que dá em cerca aí, né, de 500 a 200 gramas por hectare de zinco e cobre, respectivamente. Olha que bacana, você percebe que são doses mínimas. Então, eu posso separar a quantidade de toletes que vai para 1 hectare e juntamente, né, no maquinário que vai fazer a distribuição desses toletes, eu já adiciono esses micronutrientes. A adubação via tolete, pessoal, tem algumas vantagens, né? Que além dos micronutrientes, eu também posso aplicar inseticidas e nematicidas, juntamente ali com os micronutrientes nos toletes. Beleza. Só que tem algumas desvantagens, né? Essa quantidade fornecida ali vai valer apenas para o quê? Para um corte. Ou seja, anualmente eu vou ter que reaplicar o boro
e o zinco, certo? E eu também tenho que prestar muita atenção, pessoal, na compatibilidade dos fertilizantes com defensivos agrícolas. Então, se eu vou colocar um inseticida, um nematicida, eu tenho que observar no rótulo, né, desses produtos se eles interagem ou não com algum tipo de fertilizante. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Porém, se não fizer interação, é uma boa. Eu economizo tempo e eu economizo dinheiro fazendo essa aplicação desses micronutrientes via tolete. Bom, pessoal, outra aplicação que eu tenho aí é a via foliar. E qual que é o objetivo dela? Aumentar o potencial produtivo, né? Todas as minhas adubações, o meu preparo de solo vem justamente para isso, aumentar a minha produção. E qual que é a melhor época de eu estar aplicando esses micronutrientes via foliar? Outubro e janeiro, que antecede o período máximo de crescimento vegetativo. O que isso quer dizer? Eu não tenho um pique de crescimento da minha cana, não tem um momento que essa cana minha ela pega e vai acumular o máximo que ela pode de nutrientes, que ela vai acumular o máximo que ela pode de água para formar sua estrutura, para depois entrar no estado reprodutivo. E antes de entrar nesse estado reprodutivo, ela precisa o quê? Crescer o máximo, né? A juntar o máximo de nutrientes dentro dela. E essa época geralmente é outubro ou janeiro. A partir de outubro ela dá um boom de desenvolvimento ou a partir de janeiro. Vai depender do que? Se é uma cana se é uma cana ano, se é uma cana de ano e meio, se é uma cana precoce. Depende muito se é uma cana tardia. Então vai ser de acordo com a característica da cana que você colocou ali, beleza? E a gente tem uma sequência, pessoal, que a gente obedece dessa aplicação foliar de micronutrientes. Eu posso estar aplicando quando são canas para mudas, né? Quando elas estão lá no viveiro, que elas estão se desenvolvendo para virar novas mudas. Canas a serem colhidas em início de safra, aquelas canas super precoces, elas extraem mais nutrientes do solo mais rapidamente. Canas médias e canas tardias, tá, pessoal? Então, essa é uma sequência de aplicação. Então, primeiramente, vou fazer minha aplicação aí nas canas para mudas, depois para as canas serem colhidas no início da safra, né? Canas médias e, por último, aí nas canas tardias. Então, eu tenho um canavial, ele é dividido em lotes, né, em talhões, e cada talhão desse vai receber uma época de aplicação de micronutrientes. Então, para não fazer bagunça no meu planejamento, eu sigo essa ordem, beleza? Geralmente, pessoal, via foliar, eu utilizo uma formulação muito básica, que é nitrogênio e molibdênio, tá? Quando eu vou trabalhar com nitrogênio, eu utilizo ureia, e quando eu vou trabalhar com molibdênio, eu utilizo o molibdato de sódio. E eu tenho outros nutrientes opcionais aí, tá? Que é o molibdênio e o nitrogênio nesse momento, mas eu posso também utilizar zinco, cobre e boro. Lembrando bem que eu tenho que tomar cuidado com as interações desses nutrientes, certo? Para a ureia, pessoal, eu vou utilizar aí de 12 a 15 quilos por hectare, certo? Molibdênio 0,12 quilos, então são gramas isso, né? 120 gramas. Posso estar utilizando zinco, né? 0,600 gramas aí, ou 0,600 quilos, ou 600 gramas por hectare. Cobre 200 gramas e o boro 350 gramas por hectare, se eu for fazer aplicação via foliar,